Olá! Parabéns pela sua atitude de estar presente nesse primeiro congresso de panificação e confeitaria online. Parabéns mesmo! As suas atitudes e escolhas fazem diferença para conseguir o que você quer. E eu começo perguntando: quantas de vocês gostariam de ter uma vida diferente? Quantas de vocês gostariam de trabalhar menos e ganhar mais? Pensa comigo, tem mulheres que trabalham muito e não prosperam. Outras trabalham bem menos e têm sucesso, abundância, prosperidade. E às vezes não têm nem estudo e ficam muito ricas e poderosas. Por quê? Então, meu nome é Joyce Roncaglio, eu sou consultora de empresas e atuo também como coach de planejamento de negócios para mulheres empreendedoras. Isso mesmo. Meu trabalho é exatamente esse, eu ajudo as mulheres a empreenderem com paixão, alegria nos seus negócios, na sua vida e como um todo. Então, o meu negócio realmente é impactar vidas. E minha proposta hoje não é só levantar os porquês, os problemas, afinal, sempre sabemos qual é o nosso problema, não é verdade? Mas sim deixar uma ferramenta para você dar um start, apertar o botãozinho para uma mudança na sua vida e mudar rumo a todos aos seus objetivos. Então eu sigo te perguntando, o que é que está te impedindo de realizar o que você quer hoje? O que é que te impede de viver a vida como você sempre sonhou? O que impede é o que está por baixo da insegurança, do medo, da vontade, da atitude, da motivação. E está muito escondido e a maioria das pessoas, elas nem sabem sobre isso. Então, isso se chama crença limitante. E ela já diz, elas te limitam a tudo. E nossas crenças, elas determinam se vamos ser ricos ou pobres, se vamos ser felizes ou merecedores de abundância ou não. E você deve estar querendo me perguntar, mas Joyce, o que é crença? Então, crenças são aquelas programações mentais que você adquiriu lá na infância, antes dos 12 anos, e gravou esse aprendizado na sua mente como se ela fosse uma gravação de um vídeo. Imagine você gravando um vídeo, mais ou menos assim. Então são experiências, aprendizados que você teve com seus pais, professores, vizinhos, alunos, amigos e também aquelas experiências que você teve, viveu ou vem tendo já ao longo da sua vida. Então com certeza você deve ter ouvido frases desse tipo. Olha só, para ter dinheiro você precisa trabalhar muito, muito e duro. Essa era a minha preferida, eu falava muito sobre isso. E eu vou te dar um exemplo de como que eu usava ela. Então, quando eu ganhava um pouco de dinheiro, eu ficava com a consciência pesada. Eu falava, não, mas ganhei muito dinheiro, agora eu não posso ganhar muito. Eu tenho que ganhar suficiente para sobreviver. E quando eu ganhava um pouco mais, logo eu perdia de alguma forma. Porque eu achava que eu estava ganhando facilmente. E isso eu só fui perceber quando eu descobri que isso era uma crença e que ela me atrapalhava no dia a dia. Então você imagine também quantas vezes você já presenciou a escassez na sua infância. Essa é uma das mais comuns. Grandes dificuldades financeiras, falência, e isso pode se repetir na sua vida agora, devido à sua programação mental vivida lá atrás. Olha, e tem mais uma muito interessante. Se você não confia em ninguém e ainda diz para você mesma, se quiser as coisas bem feitas, vá fazer você mesmo. Essa também era uma muito comum que tinha, que eu ouvia e também eu ouvia dos meus familiares e eu mesma praticava essa crença. Então começa a olhar para essa sua crença porque ela impacta diretamente no seu estresse e na gestão de pessoas que você está gerindo. Mas reflita mais uma vez comigo, quantas vezes você recebeu elogio e reconhecimento quando você era criança? Pensa um pouquinho. Pensa um pouco se você presenciou na sua infância e quantas vezes você foi punida por fazer algo e não reconhecida por fazer algo que até merecia elogios. Merecia, mas também não recebeu. Então olhe para você, para o aqui e agora. Quantas vezes você elogia, quantas vezes você reconhece as pessoas que estão envolvidas com você?
E com que frequência você pratica esse elogio ou reconhecimento? E também vale a pena você ver, olhar para dentro de você e ver assim, isso é leve ou pesado para fazer isso? Se for pesado, pode saber que tem uma crença aí. Tem uma crença de merecimento presente aí. E é legal você olhar e trabalhar isso. Então nós passamos o tempo todo nos sabotando e sem saber por que isso acontece. E não conseguimos entender as coisas ou entender isso. E vou contar mais um exemplo aqui para ver se faz sentido para você isso. Eu tinha uma frase que eu falava enquanto conversávamos, trabalhávamos entre as salgadeiras e confeiteiras, e aí as minhas funcionárias elas perguntavam: ô dona Joyce, mas por que a senhora trabalha tanto? Por que a senhora não tira um pouco de férias? Por que tem que fazer tantas horas de trabalho? E eu falava para elas, eu preciso trabalhar muito, porque quando eu ficar velha ou até daqui uns dias, se eu precisar para alguma doença, eu tenho que ter dinheiro. E aí o que acontecia? Eu acabava ficando doente e acabava gastando esse dinheiro. Então eu mesma estava criando a minha própria realidade, verbalizando e aí eu reforçando e acontecendo. Então todas essas coisas aconteciam e eu não me percebia isso. E a outra, eu quero contar para vocês também, é sobre férias. Toda vez, quando eu era pequena ainda, eu lembrava da minha família, dos meus familiares, que eles falavam, férias é para rico. E você só vai tirar férias quando você estiver muito rica. Então, toda vez que eu pensava em tirar férias, na minha cabeça vinha uma voz e falava, você não pode tirar férias, Joyce, você não é rica. E isso era um peso, era um peso. Eu chegava a tirar férias e voltar da metade das férias de tão incomodada que eu ficava. E isso também é coisas que que trazia da infância e que elas interferiam no meu dia a dia, na minha forma de viver. Então, vê se faz sentido para você isso. E claro, é isso que eu estou explicando, é porque o seu futuro, ele depende do que você vivenciou lá na sua infância, das experiências que você viveu e dos estímulos que você recebeu. Toda crença inconsciente ou consciente que você está vivendo no seu dia a dia, elas impactam em sua realidade e nem sempre você percebe que é ela que está regendo a sua vida, assim como eu contei agora para você dessas duas histórias. Então essas crenças que estão aí no seu subconsciente, são elas que determinam se você vai ter sucesso ou não. E é a pessoa que você é hoje, ela que determina. Então a pessoa não percebe que ela mesma está produzindo esses seus resultados de agora. O que você tem hoje é resultado daquilo que você tem lá gravado na sua mente e você só repete hoje. Então, como é que eu faço para identificar essas crenças? Você deve estar perguntando, tá, e daí? O que eu vou fazer com isso agora? Então, eu vou te dar algumas dicas aqui. O primeiro passo é a identificação delas. Nem sempre você vai identificar sozinha. Talvez você vai precisar de ajuda de um profissional, de um coach, de um psicólogo, outros. Então, busque ajuda externa também. Agora, pegue uma caneta e um papel e vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Vou te dar alguns exemplos de crenças muito comuns e que você pode anotar para depois você fazer uma reflexão com você mesma. Será que eu estou me encaixando dentro dessa realidade? Uma delas, eu não sou boa nisso, eu não nasci para isso, eu não sou boa em vendas de jeito nenhum. Eu sei que eu não vou ficar rica com padaria mesmo, então tenho que trabalhar mesmo. E essas são as coisas mais comuns que a gente fala. Trabalhar em padaria é ser escravo ou prisioneiro do seu negócio. Essa era a minha preferida. E olha, eu vou contar para você como é que ela impacta diretamente na tua família. Então, eu chegava em casa, falava mal da padaria, eu reclamava da padaria. Ou então eu chegava muito tarde e não era presente em casa. Vivia falando mal da padaria para os meus filhos. E adivinha o que aconteceu? Na hora de eu ter alguém para fazer a sucessão do meu negócio, quem disse que eles querem? Não querem, porque a vida inteira eu falei mal do meu negócio, a vida inteira eu reclamei, a vida inteira eu não fui presente, eu não soube determinar um determinado tempo para a família e outro para o trabalho. Então eu mesma criei a minha realidade. Percebe como que a gente faz a nossa realidade em função dos nossos pensamentos? Então, uma das coisas que também eu falava, dinheiro
não para na minha mão. E realmente não parava, porque eu já estava reforçando, já estava falando que ele não parava. Não é verdade? Então, se é uma verdade para mim, é isso que acontecia. E para se ter um pouco de dinheiro, precisa trabalhar muito, muito, muito. Eu falava isso. E aí, lógico, eu vivia cansada e tinha que trabalhar muito mesmo, muito. E tem uma outra exemplo que eu quero deixar aqui com vocês, que acontecia comigo. Quando eu ganhava um pouco de dinheiro, eu tinha um peso na minha consciência e falava assim, olha, você ganhou demais, você tem que trabalhar mais, você trabalhou pouco para ganhar esse dinheiro. E aí eu imaginava, porque na minha cabeça eu ouvia quando era criança que dinheiro era amaldiçoado, que se você ganhasse muito, você ia perder, porque não podia, tinha que ser um dinheiro abençoado. Tudo isso foram coisas que eu vivi lá na minha infância, com vizinhos, parentes, aquilo que eu comentei lá no início. Então, tudo que eu dizia acontecia. E tudo que você diz é o que é, né? Essa é a sua verdade. Então, tudo que você experienciou e tudo isso virou uma verdade verdadeira para você é o que você viveu lá atrás. Então, isso é o que nós pensamos e nós vivenciamos agora. Agora, o que você identificou, que você já sabe, que já identificou algumas crenças, que você já ali na sua cabeça está falando, isso aqui é comigo, né? Eu acho que isso aqui acontece comigo, você já se certificou que usa no seu dia a dia, dê então um primeiro passo. Faça uma lista de todas elas e escreva numa folha e troque por outras frases positivas. Faça um acordo com você mesma em falar com a mesma frequência com que você falava aquela negativa e veja o que acontece na sua vida. Claro que eu estou falando aqui de uma simples técnica, mas temos muitas para aplicar e isso é somente o início da mudança. O que acontece quando eu descubro as minhas crenças? Você deve estar se perguntando aí. Então, quando você muda suas crenças, a sua vida muda em todos os aspectos e tudo começa a ser do jeito que você sempre quis ou que você não tinha ou não vivia de forma desejada. Você muda para você, muda para os outros e os outros percebem a sua mudança. E não quer dizer que você não vai mais ter problemas ou dificuldades, mas vai ter facilidade para resolver. Vai ser a solução, vai ver a solução e vai ganhar foco. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ao mudar as suas atitudes, tudo começa a melhorar. Melhora tudo, tudo. E hoje eu dou acompanhamento às empresas e a grandes líderes de negócio e fica muito claro para mim que na maioria, 90% das empresas, elas precisam olhar para a questão da mudança. Mas uma mudança voltada para a autorresponsabilidade do comportamento desse líder. E quando esse líder entende isso, ele faz uma revolução no seu negócio. É incrível. Às vezes é até engraçado que esses líderes que eu atendo, no primeiro momento, eles atribuem os resultados somente à técnica aplicada. E ele mesmo não se percebe, ou ele não quer assumir, sei lá, se foi ele que mudou. E na realidade, foi a sua mudança que causou toda aquela mudança ao seu redor. Pensamos muito em mudar o que está fora e, na verdade, não adianta nada mudar o que está fora se não mudarmos o que está aqui dentro, aqui na nossa mente, nossos pensamentos. Todos nós temos um grande poder, o poder de mudar tudo. Basta, olha, uma ação sequer, irmos em busca de fazer algo diferente hoje. E aí sim nós podemos mudar um pouco a cada dia, E pensa bem, são 365 dias de ações de mudança. Imagine como que você vai terminar esse ano. Pouco e sempre, isso é que importa, manter a constância de propósito. Então, não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar a forma com que lidamos com ele e vivenciamos um novo presente. Isso sim é possível. E meu objetivo nesse encontro hoje é despertar, instigar a você e em você uma mudança. Você que empreende e vivencia o mundo dinâmico dos negócios e em específico as padarias. É essa pessoa que eu quero fazer a despertar toda essa mudança. Então, o que eu penso sobre a mulher? A vida da mulher, ela não muda muito de uma para outra quando falamos no papel propriamente dito, mulher, mãe, gestora.
E na maioria das vezes, as mulheres, e eu me coloco junto delas, elas desempenham aquela dupla, tripla jornada, além da empresa, da família, marido, e deixando de lado ela própria. E isso, às vezes, distancia ela de algumas áreas. Pode ser familiar, pode ser negócio, pode ser carreira. E falo porque eu fiz isso por muitos e muitos anos. Então, eu quero compartilhar um pouquinho só da minha história e de como que eu fiz para transformar essas duplas, triplas jornadas em horas prazerosas, construir equipes comprometidas e até tornar a vida mais leve. Tendo tempo para a família, negócios, que é aquilo que a gente normalmente se envolve tanto em trabalho e não tem, para a carreira e para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Pensou nisso? Cada fala aqui hoje, então, ou dita aqui, ela vai ser baseada dentro da minha experiência vivida de empreendedora, desde a fase da venda de rua, de porta em porta, até o gerenciamento de uma grande operação no mundo das padarias, o qual somam mais de 24 anos de vivência nesse segmento. Fatos verídicos e vivenciados na prática, no dia a dia desse segmento, experienciando sucesso e insucessos também. Práticas usadas para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional e dos meus negócios. E histórias também que elas te convidam a refletir e te levam para um autoconhecimento e evolução. Talvez você já está se percebendo que precisa fazer algo, que não tem ideia nem de como fazer, se sente que às vezes já não serve mais para o negócio, já fez tanto lá no passado que o que tu fez agora não serve mais para nada. E acha que já está obsoleta. E antigamente era diferente, agora já esses tempos já não me cabe mais para mim. Então, mas também não sabe por onde começar. E ao ouvir esses exemplos, talvez você possa iniciar uma caminhada para essa mudança. E a sua transformação, ela é o resultado de tudo aquilo que você escuta, de tudo aquilo que você vivencia. Então essa escuta de hoje e mais alguma prática, alguma aplicação de algum exercício que eu preparei aqui para você, ela pode você já pode começar essa mudança, porque você já vai ter algumas dicas de como fazer. E como todos nós sabemos, o mundo a cada dia se transforma numa velocidade incrível e a cada vez mais rápido. E você, assim como eu tenho certeza que você está em busca e quer acompanhar essas mudanças. E a gente sabe que mudança gera desconforto, gera estresse, é ou não é? Mas reflita comigo, se você pegar um exemplo bem simples, como morte, separação, e logo que acontece, o que acontece com a gente? A gente fica chocado, revoltada, depois nós deprimimos, ficamos aquela fossa danada e passamos pela raiva, inconformadas, e aí vai. E aí eu mostro para você nesse gráfico que tem uma dinâmica, toda mudança ela tem uma dinâmica, que são fases. Mas o que tem nessa fase e nessa dinâmica de tão interessante? Se observarmos, nós veremos que isso acontece como se fosse uma caminhada. Então eu vou explicar um pouquinho melhor para você. No início nós ficamos chocados, revoltados, inconformados, logo caímos no desespero e esse gráfico onde eu mostro para você aí essa curva, eu chamo isso do Vale do Desespero. E com determinado tempo nós vamos passando por essa fase, vamos passando por outra e nós vamos sentindo um pouco de desconforto, a raiva e tal, mas logo vem a aceitação, a exploração e aí a gente já começa a olhar o mundo com outros olhos e até pode voltar o prazer. Mas esse gráfico que eu acabei de representar, ele se encaixa numa grande ou numa pequena decepção ou até num acontecimento cotidiano seu. Mas você sabe o que é que diferencia o estado na mudança de um ser humano para o outro? O que diferencia é o tempo. Veja que no gráfico aparece a linha do tempo embaixo. E o tempo é que nós ficamos no Vale do Desespero é que faz a diferença. Ali no Vale do Desespero eu me lamento, eu me coloco como vítima, se eu falo se é um ano que eu quero ficar nesse luto, se é um mês, se é 15 dias, quanto tempo que eu quero ficar nesse luto?
Então esse gráfico ele representa e ele se encaixa bem para essas decepções, essas coisas que você tem e não importa o tamanho, né? Mas o que diferencia tudo disso, o estado da mudança de um ser humano para o outro, é realmente o tempo. Então, se eu fico me lamentando, se eu fico reclamando, eu sou uma escrava da padaria é muito difícil, eu não tenho equipe comprometida, a empresa só anda se eu estiver junto, só fazem se eu faço, ou até se você está fazendo o que você gosta ou não, ou se você está se sentindo aí toda cansada já, né, que não serve mais para nada. Então, se eu tomo uma atitude, ou se eu me preparo para o futuro, agora, ou quanto tempo eu fico ali dentro daquele vale do desespero. Isso é que é o nosso diferencial, o tempo. Porque imagine você, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, que você pode olhar para você agora, que você vai entender, que você vai ver ao seu redor algo que acontece mais ou menos desse jeito. Então, imagina você, um parente, alguém que você conheça que faleceu, ou então se separou. O que acontece? Tem pessoas que às vezes choram, ficam um ano naquele luto, e outras que já levantam, já passa assim 1 mês, 2 só, já retomam a vida de forma muito tranquila e seguem em frente. Uma levou 1 ano, outra levou 1 mês. Então esse é o tempo e você deve com certeza vivenciar isso em algum momento da sua vida. Aquele que ficou 1 ano ali no Vale do Desespero, ele se lamentou e ficou ali, ele decidiu ficar esse tempo. E aquele que ficou 1 mês, ele decidiu ficar aquele tempo e retomar a vida. Então é isso que nós temos que olhar, quanto tempo eu fico me lamentando, né? E por que é que eu, na hora que eu quero fazer uma mudança, eu não paro para refletir isso? Porque se eu começo falando de mudança, é porque, vejam só, é ela que rege também uma das partes da nossa vida, e porque eu participei e eu presenciei, passei por essa fase da mudança. E eu vou contar para você a minha história, porque que eu tive todo um diferencial dentro dessa caminhada, que foi na hora que eu dei o start que eu decidi mudar. Em 2005, quando eu ganhei um prêmio nacional Mulher de Negócios do Sebrae, eu me dei conta que, apesar de ganhar um prêmio atrás do outro, me destacar como uma mulher super empreendedora e de sucesso, ganhar outros prêmios estaduais e por causar uma transformação no setor das padarias, ser referência na região, por trás dessa mulher havia uma insatisfação enorme do modelo de vida que eu tinha me colocado. Então eu percebi que atrás da busca incansável para ter uma padaria, para ter um negócio, uma empresa profissionalizada, buscando eficiência em todos os aspectos, eu cheguei a uma conclusão. Eu tinha uma vida com muitas atribulações. Eu me dei a certeza de que não era aquela vida que eu queria. Eu tinha muito estresse, eu queria viver de uma forma diferente. Decidi então começar uma mudança muito grande, mas muito grande mesmo na minha vida. Principalmente porque se tratava em mudar o meu comportamento de ser, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir e em paralelo nos meus negócios. Então eu percebo na época que por mais que eu implantasse melhores processos, adquiria as melhores máquinas, práticas, estruturas, ainda não era o bastante. As coisas não estavam do jeito que eu queria. Foi onde vi que o problema estava na minha pessoa, que a mudança precisava começar de cima para baixo. Eu precisava mudar a minha forma de pensar, mudar meu mindset, e eu precisava mudar mesmo. E me conscientizei disso. Então eu pensava, olha, ou você muda, Joyce. E comecei a fazendo um mapeamento de tudo aquilo que eu achava que podia ser melhor, tanto na empresa como nas minhas habilidades e competências para o meu negócio, ou com minha pessoa, com quem eu liderava. E eu fiz uma lista colocando data para cada tema. E lembro que eu tinha um tema que ele levava mais de 3 anos para concluir. Então, mas eu me prometi que eu ia parar de me lamentar, eu ia sair daquele vale do desespero que mostra ali naquele gráfico e daria o meu primeiro passo. Então, a decisão
precisa vir à tona com vontade. Eu imagino que talvez nesse exato momento você já está tendo essa consciência de que você é que determina o tempo. Você já aprendeu, acabou de aprender como é que você identifica essas suas crenças. Até quando você vai ficar se lamentando aí? Eu não estou querendo dizer que tudo foi maravilha, só facilidade, não. Desafios e mais desafios foram vencidos. Mas reflita comigo. Já iniciou-se mais um ano e eu tenho certeza que lá no final do ano, ou no ano passado, você acabou falando: ah, esse ano vai ser diferente, eu vou mudar, eu vou fazer tal coisa. E me diz, o que é que você já fez? Qual foi a sua atitude diferente que você fez? Passamos muito tempo nos enganando, procrastinando, que vamos mudar, e isso acontece com você e comigo. Não é só com você, é com a maioria das mulheres, por conta da rotina e de não priorizarmos os nossos compromissos. Talvez porque não quer passar pelo desconforto, lembra do gráfico lá? Ou só porque você não quer também sair daquele momento bonzinho que você está ali. Porque quanto mais perto nós estamos da nossa zona de conforto, mais longe nós estamos do nosso objetivo. Pensa nisso. E por que isso acontece, Joyce? Você deve estar perguntando. Pelas nossas crenças. São elas que na maioria das vezes nos levam a agir no automático. Sabe o piloto automático? E passa ano e sai ano e não evoluímos em praticamente nada. Observe que nós já saímos da era do pós-digital e agora nós entramos para a era do ser, a era do estudo da mente, dos seus pensamentos. E aí falamos que o ano passado foi complicado, que eu não consegui fazer muita coisa, culpamos várias pessoas, fatos, governo, jogamos a responsabilidade tudo nos fatores externos, onde nós devemos trazer para a nossa autorresponsabilidade de qualquer coisa que aconteça, tanto positivo quanto negativo. Na empresa também, nós é que temos o poder da caneta na mão, nós é que assinamos tudo. Então a autorresponsabilidade é isso. E eu acredito que na mesma proporção de aprendizado em relação às melhores práticas de gestão, nós precisamos adquirir a nossa melhor performance do estado do ser, de ser a melhor pessoa possível. E toda vez que tomamos uma decisão é porque temos uma motivação. Veja só, essa motivação por trás ela pode ser ou pelo amor ou pela dor. Já passou por isso? Então, descubra qual que é a sua motivação para começar. De preferência que ela seja pelo amor, né? Então, não procrastine mais. O mundo precisa de líderes de exemplo. E o pouco que você melhorar, as pessoas vão perceber e vão mudar também. Então, depois que você tomou a decisão, já teve a ação, é só ter a disciplina que o resultado vai aparecer em todos os setores do seu negócio, da sua padaria, da sua vida e das pessoas que te rodeiam. Pensa só, mais uma vez aqui comigo, reflete. Se uma mulher ela é capaz de fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, ela tem estratégia o tempo inteiro, tem com a sua casa, em administrar os filhos, ganhos, negócios. Imagina então se ela usar essa tática de estratégia que ela tem com a mesma percepção e intuição dentro do seu negócio, com seus funcionários. Imagina isso, gente. E foi isso que eu fiz, eu tomei uma atitude e eu busquei a usar essas estratégias e essas mudanças. Busquei ajuda externa, fiz cursos, estudei, busquei me capacitar, busquei profissionais capacitados, consultores, mentores, todos para me auxiliar nessa mudança. Então, além de eu me capacitar, eu ainda estou me capacitando, eu fico o tempo inteiro me trabalhando, porque eu penso e acredito que a gente só para de aprender na hora que você morre, daí não precisa mais aprender. Talvez, né? Não sei também, mas é o que eu penso. E então, buscar se aprofundar nos seus porquês. E com isso, com todo esse aprendizado, foi como o que resultou na expansão dos meus negócios. Eu abri mais lojas, eu cresci ainda mais. Então, tudo isso foi possível pela transformação vinda de aprendizados investidos, tanto para eu como empresária, como também a minha equipe. Todos cresceram juntos.
Então, como diz um colega que eu tenho, não existe almoço grátis, Joyce. Ele sempre fala, tudo tem uma dedicação, uma energia a ser investida. E é verdade. Mas qual é o preço que você quer pagar? O preço de ficar na zona de conforto ou de iniciar uma mudança? Eu vejo nas empresas que eu dou assessoria de muitos gestores dizendo, eu não tenho condições de fazer nenhum investimento, eu não tenho verbas, aqui não é possível mexer em nada, aqui as coisas não dá, tá tudo travado. Mas Brian Tracy, que é um especialista que eu estudo muito e ele é um pai do planejamento, ele diz que as pessoas precisam descobrir quais são os seus recursos próprios. E eu vou contar uma história para você agora aqui que vai levar você a imaginar e a entender o que ele quer dizer com recursos próprios. Então tinha um fazendeiro uma vez e ele estava muito insatisfeito com sua fazenda. Um belo dia falaram para ele que tinha um outro lugar bem longe dali e que havia muitas pedras preciosas. E que esse fulano, um amigo dele, estava explorando e estava muito rico. Esse fazendeiro ficou muito curioso, falou que ia vender sua fazenda, que aqui não dá nada e eu vou pegar e vou embora. Ele falou, vou começar uma vida nova e buscar essas tão esperadas pedras preciosas. E foi embora, vendeu a fazenda. Só que o cara que comprou a fazenda dele começou a estudar como é que ele poderia aproveitar melhor aqueles recursos, a terra, que tipo de insumos ele poderia colocar ali, como é que ia fazer render mais grana daquela fazenda, que tipo de solo tinha, que tipo de plantação ele poderia explorar, né? O que tinha por trás e por baixo daquelas terras, tudo que ele pudesse usufruir da melhor forma possível. Então, nessa busca, esse fazendeiro que acabou de comprar essa fazenda, ele descobriu uma jazida de pedras preciosas. Explorou, acabou ficando muito rico, inclusive deixando benefícios lá para a sua geração. E o que aconteceu? O seu recurso estava debaixo dos seus pés, assim como estava debaixo dos pés daquele fazendeiro que vendeu. Então, qual que é a moral da história? Às vezes, mudamos de ramo, mudamos até de cidade. Você já deve ter visto alguém que mudou de cidade, que estava inconformado e mudou de cidade. E também o problema não estava na cidade, estava na pessoa. Então nós saímos do foco do nosso negócio sem antes buscar quais são os recursos próprios que eu tenho no momento. Sem buscar ajuda, conhecimento, sem explorar melhor, né? Será que a minha padaria, ela tem como aumentar as vendas, crescer? E às vezes eu tenho o melhor biscoito da praça. E eu posso escalar esse biscoito de forma produção em escala e o meu negócio através de um produto, de um biscoito, de qualquer coisa. E eu fico aí me lamentando e olhando o biscoito do vizinho. E se eu olhar direito, até a máquina para fazer esse biscoito está lá no depósito, escondida. Então, como eu falei lá no início, procure descobrir qual que é a sua missão, qual que é o seu objetivo, quais são as suas crenças que estão aí lhe atrapalhando, né? E procure descobrir o porquê que você está fazendo, por que você faz essas coisas. E decida fazer diferente, tome uma atitude de líder. Não importa qual que é o seu papel, mas busque a mudança, busque explorar quais são os seus recursos próprios. Você pode ter uma mina de pedras preciosas no seu negócio e não está vendo. Você pode começar aos poucos, dando os primeiros passos. Então, quando fizer algo que você vai sentir que está alinhado à sua missão, ao seu propósito de vida e trabalho, tudo vai ficar mais leve, você vai trabalhar como se você estivesse se divertindo num parque de diversões. Isso é um trabalho prazeroso. E faça um teste de um outro exercício que eu quero deixar aqui para você, de uma visualização. Imagine quem será você e como que você vai estar daqui a 5 anos fazendo as mesmas coisas que você faz hoje e sendo quem você é hoje, sem fazer nenhuma mudança. Sem explorar nada, nenhum conhecimento. Veja só o que é que você consegue ver, o que você visualiza. Então, seja ele pessoal ou profissional, faz esse exercício. Se você está feliz com o que você viu, ótimo!
Senão, o momento é agora de iniciar algo novo. Imagine que na velocidade que as informações e as mudanças estão acontecendo, nosso diferencial não será, mas ele já é. Ele já é. O como nós vivemos o nosso dia, como que nós administramos o estresse diário e qual que é o grau de felicidade em que vivemos e proporcionamos à nossa equipe. Então, buscar a nossa evolução pessoal e da nossa equipe, das pessoas que nos rodeiam, isso que gera a transformação das pessoas, isso tudo que gera uma mudança, e quando nós ajudamos e quando nós transformamos vidas, isso é maravilhoso. E é isso que vai fazer um total diferencial nos nossos negócios. Busquem isso. Eu acredito que hoje o mercado só se torna sustentável se resolvemos o problema das pessoas, se transformamos vidas. É nisso que eu acredito. Então eu falo sempre que a mulher na padaria é a massa que multiplica e que transforma. Então vamos multiplicar, vamos transformar. Você que quer ser exemplo, você pode sim ser e fazer tudo aquilo que você deseja. É só você querer. Tome uma decisão. Então é isso. Um beijo a todas no coração. Esse segundo dia foi sensacional, não é mesmo? Assim, nós tivemos aí uma abertura com Luiz Farias, né? André Rezende, fechando com as provocações de Joyce. Realmente, conhecimento, informação e autoconhecimento. Então, assim, sensacional esse time de líderes. Amanhã serão 4 palestras para finalizar o nosso primeiro congresso online. Nós teremos o Nilson Fonseca, que vai dar aí boas dicas, o Emerson Amaral, né, nosso consultor com expertise em panificação, o Gilson Santos, que estará inclusive falando sobre congelamento de pão francês. E fechamos com o Fernando Beber, ok? Mais fera, mais informação, mais conhecimento. Espero vocês amanhã.